Não houve um impacto direto dos incêndios aqui nesta encosta ocidental da Serra. Houve um impacto grande na percepção de segurança e agora precisamos transmitir a ideia de que a Serra da Estrela é um destino seguro e é um destino de turismo de natureza, oferece paisagens fantásticas e, portanto, merece ser visitado. O Chão do Rio é uma unidade de turismo rural que pretende ajudar as pessoas a reconectarem-se com a natureza. Fomos a primeira unidade de turismo rural em Portugal a ser certificada pela Biosphere Responsible Tourism em 2018 e conseguimos isso pelo nosso trabalho em prol da sustentabilidade. As Casas da Lapa estão integradas numa aldeia de montanha, em pleno Parque Natural da Serra da Estrela, e na base deste projeto há aqui um compromisso social e ambiental, certo? Como é que ele é materializado? Desde logo, porque este é um hotel de baixo impacto, é relativamente pequeno, tem apenas 15 quartos, a arquitetura teve em conta a aldeia, a topografia do terreno. Nós privilegiamos o granito, que é um material que resiste milénios, e houve a preocupação na arquitetura de desenhar pedras com corte compatível com a pedreira local, de forma que todo o granito seja da região. Também na utilização da madeira, que é um material intemporal, e na decoração privilegiamos a madeira, mais uma vez, o burel, que é aqui da nossa região, é produzido em manteigas na Burel Factory, e privilegiamos mobiliário clássico dos anos 50, de design português e dinamarquês, e dessa forma também é um contributo para a sustentabilidade, porque é um design intemporal e, portanto, acho que não vamos sentir necessidade de fazer grande remodelação ao nível do mobiliário nos próximos anos. Estando num parque natural, promovemos o turismo natureza, promovemos o regresso às origens, às tradições, e dessa forma contribuímos para a preservação dos valores naturais e patrimoniais desta região. Cerca de 80% dos nossos recursos humanos são da aldeia ou de outras aldeias próximas, e isso contribui, enfim, para a sustentabilidade social desta região, que é uma região com uma baixa densidade populacional, uma população envelhecida, e temos também uma preocupação na capacitação e na qualificação dos nossos recursos humanos. No fundo, como é que todo este projeto nasceu? Como é que tiveram a ideia de implementá-lo aqui na Serra da Estrela? Nasceu da nossa ligação familiar à aldeia e do facto de gostarmos muito desta aldeia e desta região, e por isso acreditámos sempre que seria viável, que seria aliás muito interessante partilhar esta aldeia, este espaço com os nossos hóspedes. É uma aldeia de montanha, bastante declivosa, das mais declivosas da Serra da Estrela, por isso oferece horizontes visuais extensos, tem ruas estreitas, enfim, transitáveis, mas próprias de uma aldeia de montanha, mas acreditamos que a nossa localização é ideal, porque está sobre uma rota circular marcada, bem marcada, da Serra da Estrela, e é o ponto de partida para percursos pedestres. Nós não temos que pegar num carro para fazer um percurso pedestre, para fazer 3, 4 percursos diferentes todos os dias aqui na Serra da Estrela. Cada vez mais o turista procura sustentabilidade e autenticidade. As políticas ambientais que passam pela utilização de painéis solares, vamos aliás no próximo ano triplicar o número de painéis solares, passa pela separação criteriosa dos lixos, compostagem, e algo que nós estimamos muito é a utilização de produtos alimentares locais, regionais, enfim, que tenham viajado poucos quilómetros para chegar até à mesa dos nossos hóspedes. Nós estamos ainda numa fase de crescimento, temos 2 anos e meio de funcionamento na categoria de hotel, e vemos que o grau de satisfação dos nossos hóspedes
é muito elevado, principalmente holandeses, israelitas, portanto, destinos, mercados que procuram de preferência turismo natureza. O Chão do Rio é uma unidade de turismo rural que pretende ajudar as pessoas a reconectarem-se com a natureza. É uma quinta com 8 hectares, que tem algumas infraestruturas. Temos uma piscina biológica, que é um ponto importantíssimo no verão. Temos bicicletas gratuitas, que as pessoas podem usar cá dentro e em passeios pela aldeia de Travancinha. As pessoas vêm aqui, têm a possibilidade de contactar com as pessoas que são de cá, de respirar a cultura pastorícia, porque lá está as ovelhas e o ambiente pastoril está aqui sempre presente, logo a começar nos nossos telhados, que no fundo são decorados com giestas, que nós recolhemos na envolvente e também no nosso espaço, e portanto também fazemos aí um trabalho de limpeza dos terrenos, um aspecto importante na sustentabilidade. Temos um plano de ação orientado para a sustentabilidade e procuramos seguir os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Por exemplo, faz parte da nossa gênese termos uma política de compras que é orientada para a região, ou seja, o número de quilómetros percorridos pelos bens é um fator crítico no processo de decisão. Nós queremos comprar o mais perto possível, seja ao nível do investimento, do imobilizado, não é? Portanto, as casas, por exemplo, foram construídas recorrendo a empreiteiras aqui o mais próximo que nós conseguimos encontrar, mas depois também todos os outros, e em particular o cabaz do pequeno almoço, não é? Que procuramos que incorpore ao máximo aquilo que são produtos de qualidade da região, porque assim o que nós conseguimos é que a experiência turística seja algo que também se degusta, não é? Portanto, nós temos que jogar com os sentidos todos. Uma experiência é tanto mais memorável quanto mais sentidos forem tocados, não é? A nossa horta é onde nós cultivamos as nossas abóboras, que vão ser utilizadas na confecção da compota, que é um dos expoentes máximos aqui do nosso cabaz de pequeno almoço, que é uma compota que é feita pela Emília, que trabalha connosco desde o começo, e toda a gente gosta daquele doce. Mas também, para além disso, tem pequenos canteiros, onde temos alguns hortícolas que têm o objetivo de completar a experiência turística, a possibilitar às crianças irem até à horta, colher pequenos frutos, escolherem os legumes, perceberem qual é a origem daquilo que consomem, não é? Hoje em dia, esta questão de vir tudo no supermercado e estar sempre tudo disponível é de facto contra a natureza e, portanto, é também para ajudar um bocadinho a refletir. E depois recorre a recursos que existem aqui, ou seja, na experiência turística, as nossas casas têm cozinhas, as pessoas podem cozinhar, vão ter cascas de batatas, cascas de fruta, então temos um baldinho dentro da casa onde as pessoas podem recolher esses restos e depois vão dar de comer aos nossos animais. É claro que depois o estrume que é gerado pelos animais é aproveitado na horta, que depois vai dar origem à compota de abóbora, em última instância. Portanto, temos aqui um exemplo de economia circular. As casas estão em cerca de metade da área, a outra metade é o nosso espaço de reserva, onde nós estamos a regenerar um bosque de uma floresta autóctone, que efetivamente tem tido aqui alguns momentos críticos, nós também fomos afetados pelos incêndios, mas o que estamos neste momento a fazer é precisamente a recuperar e a adensar aquilo que é esse bosque de carvalhos que agora está em regeneração e que nós, através da colaboração com diversas instituições, vamos precisamente fazer o adensamento. Com escolas, já temos aí algumas ações em vista e também com as instituições com quem colaboramos. Isso é aquilo que nós procuramos fazer aqui no Chão do Rio, é um turismo regenerativo. Nós deixamos o nosso espaço, o nosso território melhor do que o que estava antes de nós estarmos cá. Esta, pelo menos, é a nossa visão e é aquilo que nos move e espero poder continuar durante muitos anos a concretizá-la.